1 Samuel, capítulo 21. Davi foge de Saul. Davi foi à cidade de Nobe para encontrar-se com o sacerdote Aimeleque. Ao vê-lo, Aimeleque tremeu. "Por que você está sozinho?" perguntou. "Por que ninguém o acompanhou?" "O rei me enviou para tratar de um assunto secreto", respondeu Davi. "Pediu que eu não contasse a ninguém porque estou aqui. Eu disse a meus homens onde podem me encontrar depois. Agora, o que tem para comer? Dê-me 5 pães ou qualquer outra coisa que tiver." "Não temos pão comum", respondeu o sacerdote, "mas há o pão sagrado que vocês podem comer, desde que seus homens não tenham se deitado com mulheres recentemente." Davi respondeu: "Nunca permito que meus homens toquem em mulheres quando saímos numa campanha. E se eles permanecerem puros em viagens comuns, quanto mais nessa missão." Uma vez que não havia outro alimento disponível, o sacerdote lhe deu os pães sagrados, chamados de pães da presença, que eram colocados diante do Senhor no santuário. Naquele dia tinham sido substituídos por pães frescos. Doeg, o edomita, chefe dos pastores de Saul, estava lá naquela ocasião, pois estava cumprindo um ritual diante do Senhor. Davi perguntou a Aimeleque: "Você tem uma lança ou espada?" O assunto do rei era tão urgente que não tive tempo nem de pegar uma espada ou outra arma. O sacerdote respondeu: "Tenho apenas a espada de Golias, o gigante filisteu que você matou no vale de Elá. Está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Pode levá-la, pois não há nenhuma outra arma aqui." "Dê-me essa espada", respondeu Davi. "Não há outra melhor que ela." Então Davi fugiu de Saul e foi até Aquis, rei de Gate. Os oficiais de Aquis, porém, disseram: "Não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele que o povo honra com danças e cânticos, dizendo: Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares?" Davi ouviu estes comentários e teve muito medo do que Aquis, rei de Gate, poderia fazer com ele. Por isso, agiu de modo estranho, fingindo estar louco, arranhando as portas e deixando saliva escorrer pela barba. Por fim, Aquis disse a seus homens: "Precisavam me trazer um doido? Temos doidos suficientes aqui. Por que trouxeram alguém assim ao meu palácio?" 1 Samuel, capítulo 22. Davi na caverna de Adulão. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispa, em Moabe, e pediu ao rei: "Por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo." Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: "Deixe a fortaleza e volte à terra de Judá." Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sobre uma tamargueira na colina em Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou a seus oficiais: "Escutem, homens de Benjamim, por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim, sim, meu próprio filho, instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo." Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: "Quando estava em Nobe, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele. Depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu." O massacre dos sacerdotes. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdote em Nobe, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: "Escute, filho de Aitube,
Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Por que você e o filho de Jessé conspiraram contra mim? Perguntou Saul. Por que você lhe deu alimento e uma espada? Por que consultou Deus em favor dele? Por que o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: Ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nesta ocasião, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: Certamente você será morto, junto com toda a família de seu pai. Então ordenou a sua guarda pessoal: Matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiraram com ele. Sabiam que ele havia fugido de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: Mate-os você. E naquele dia Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes, ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nobe, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças e recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: Eu sabia. Quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo e não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. 1 Samuel, capítulo 23. Davi protege a cidade de Keila. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubou os cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: Devo ir e atacá-los? E o Senhor lhe respondeu: Sim. Vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: Estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: Vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: Traga o colete sacerdotal. Então Davi orou: Ó Senhor, Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele? E Saul virá de fato conforme eu vi? Ó Senhor, Deus de Israel, por favor, responde-me. E o Senhor respondeu: Ele virá. Mais uma vez perguntou: Os líderes de Keila entregarão a mim e a meus homens a Saul? E o Senhor respondeu: Sim, entregarão. Davi se esconde no deserto. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zif. Saul perseguia continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Horeza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai. Saul sabe muito bem.
Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Horesa. Os habitantes de Zif, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram: sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Horesa, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. E, se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo o canto de Judá. Os homens de Zif voltaram para casa à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando Israel outra vez. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir dessa ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá-Ramalecote. Depois, Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região em En-Gedi. 1 Samuel, capítulo 24. Davi poupa a vida de Saul. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele: ó meu senhor, o rei. E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul: por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo o rei pôde ver com seus próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos na caverna. Alguns de meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? A um cão morto? A uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou em suas mãos, mas você não me matou.
Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora vejo que certamente você será rei e que o reino de Israel prosperará sobre seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer, você não eliminará minha família nem destruirá meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e seus homens foram para sua fortaleza.